Olá, queridos, a paz de Cristo, uma alegria estarmos juntos mais uma vez aqui no meu canal Ju São Paulo Oficial, nesses vídeos que tratam sobre as lições da EBD, da Escola Bíblica Dominical, da editora Central Gospel, que nesse trimestre está tratando sobre os fundamentos da liderança cristã numa perspectiva bíblica, e nesse dia aqui, muito especial, em parceria com o CDcast, o seu podcast da sua lição bíblica, uma atividade promovida pelo Crente Docente, que é uma plataforma de ensino bíblico promovida pelo meu amigo pastor Edivanei Fernandes. E aqui aproveito a oportunidade para te orientar e te estimular a se inscrever, no canal do YouTube Crente Docente, e também seguir o perfil deste trabalho no Instagram, Crente Docente, e você então vai ficar sabendo do que acontece no contexto da Escola Bíblica Dominical. Também aqui te oriento que você, ao se inscrever no canal do YouTube do Crente Docente, acione o sininho para ficar e receber as notificações pertinentes às publicações desta plataforma, um canal muito abençoado. E aqui hoje, seguindo as nossas abordagens da Escola Bíblica, nós estudaremos a lição de número 7, que tratará sobre Davi, um líder guerreiro. Davi, um líder guerreiro, conforme está aí na sua tela. Davi, um líder guerreiro, e nesta lição aqui veremos um pouco sobre esse personagem, essa personagem bíblica, Davi, e, é claro, analisar algumas virtudes contidas, demonstradas nesse rei tão magnífico, tão grandioso da história do povo de Israel. Aqui também aproveitarei para além da lição, tratar alguma coisa sobre a vida do rei Davi, e então aprofundar nas questões relacionadas a esse homem extraordinário que viveu para a glória de Deus. Portanto, vamos em frente em nome do Senhor Jesus. Veja, o texto bíblico básico dessa lição, a 7ª do trimestre, Davi, um líder guerreiro, está em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 ao 6, e depois o versículo 8 e 18. O texto bíblico básico e o texto áureo encontra-se em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 7, que diz assim: Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo, o povo de Israel. Um texto maravilhoso que mostra de modo resumido, a mudança na história do rei Davi feita por Deus, que o tirou de detrás das malhadas das ovelhas e o colocou assentado no trono de Israel, e não somente assentado nesse trono, mas o transformou num dos maiores reis da história do povo de Israel. Quando pensamos em história dos israelitas, na história do povo de Israel, 3 nomes são importantes: o nome de Abraão, progenitor, o nome de Moisés, o legislador, mas também o nome de Davi, o grande rei, um rei que se tornou, por conta da sua vida, até um paradigma, um modelo, um padrão para os demais reis. A Bíblia usa a expressão e andou nos caminhos de Davi, seu pai. É uma expressão que demonstra uma realeza ou uma administração que glorifica e exalta a Deus e que o agrada. E aqui veremos um pouco sobre a vida deste grande homem que, do nada, de um pastor simples, um jovem pastor simples, se transformou num dos maiores reis de Israel, um dos grandes líderes da história do povo de Israel. Ao mesmo tempo que Davi carregou na sua vida o poder e a grandeza do guerreiro capaz de enfrentar Golias da vida, também tinha e desenvolvia aptidões e habilidade de um verdadeiro adorador que adorava a Deus de modo excelente. Aqui veremos um pouco sobre a importância de reunirmos características de guerreiro, mas de não nos esquecermos da importância e necessidade de adorarmos a Deus na beleza da sua santidade.
Veja que hoje aqui os objetivos da lição, como sempre, tríplice, está na sua tela. O primeiro, entender que um homem visto como pequeno pode ser grande diante de Deus. Veja, um homem pequeno pode ser grande, Deus pode exaltar, engrandecer. A Bíblia diz que ele tira o pobre do monturo e faz assentar-se entre os príncipes. É Deus que promove, é Deus que levanta, é Deus que lança, que dá visibilidade, e foi assim na vida do rei Davi. E também entender que os sofrimentos da vida aumentam a nossa resistência. Quando Deus nos permite passarmos por adversidades, por lutas, por desafios enormes, o objetivo não é nos matar, não é provocar doenças emocionais ou trazer algum tipo de trauma ou de inquietude, ou nos levar ao descontrole. Não, é aprender que Deus está no controle. Ao invés de desenvolver o descontrole, alimentar o Deus no controle, para então desfrutarmos, compreendermos e entendermos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. De repente você está aí me ouvindo, está passando uma fase complicada, mas saiba que tal fase faz parte do projeto de Deus em te formar, te moldar, para te promover para a glória do nome dele. Entender também que um homem determinado não tem medo de enfrentar batalhas. Davi, de fato, é uma pessoa que carregou essas três marcas. Uma pessoa pequena, que Deus promoveu, uma pessoa que aprendeu a lidar com o problema e por isso cresceu na presença de Deus, e também, é claro, Davi, um homem determinado que não tinha medo de enfrentar os Golias da vida. Vamos lá, aqui na minha palavra introdutória eu coloquei o seguinte: Davi, um dos maiorais dos israelitas, usado como padrão para os reis posteriores, também usado para estabelecer o reino e instruir a nação quanto à adoração e o louvor a Deus, um verdadeiro ícone da adoração, porém sem deixar de lutar. Ziklag, que hoje nós veremos com mais detalhe, é destacada nessa lição a cidade, por conta de ser um marco, inclusive, de padrão de comportamento em relação à luta, à adversidade e como devemos agir. Veremos nessa aula, ao final dela, essa maneira como Davi lidou para enfrentar os problemas que estavam cercando no tempo de Ziklag. Ziklag é um texto muito interessante na história dele, que retrata minimamente o todo da sua história. Eu vou tratar com você logo em breve ao final. Mas antes disso, eu quero te fazer aqui uma rápida análise ou abordagem histórica acerca desse grande homem de Deus chamado Davi. A lição começa com essa seguinte palavra, o seguinte tópico: a escolha e a unção de Davi. A escolha e a unção de Davi. Veja que o texto bíblico lá do livro de Samuel, quando você pensa em estudar Davi, você precisa obrigatoriamente ler pelo menos 2 livros da Bíblia. O primeiro Samuel, e o segundo Samuel. E você precisa corroborar essa leitura com 1 Crônicas, que também trata e versa sobre a vida do rei Davi. E é claro que Davi está presente em vários textos da Bíblia, muito citado, muito comentado nos profetas, tanto Jeremias, tanto o profeta Isaías, no Novo Testamento. É um homem que perpassa os 2 testamentos por conta da sua grandeza, haja vista a própria aliança davídica que Deus fizera com ele, no que diz respeito a levantar um sucessor cujo trono não teria fim, uma referência direta à pessoa de Jesus. Isso está lá em 2 Samuel capítulo 7. Deus faz uma aliança com Davi e lhe diz que nunca faltaria uma lâmpada acesa no seu trono, e tal lâmpada é uma referência direta à pessoa de Jesus, tanto que Mateus capítulo 1, versículo 1 diz assim: livro das gerações de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Um versículo no qual encontramos o cumprimento de 2 alianças feita com Abraão e também a feita com Davi. Veja a grandeza, Davi enquanto um antecessor, um progenitor da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, algo fantástico, fruto de uma aliança feita com ele. E essa escolha de Davi, essa declaração bíblica sobre
a vontade de Deus para a sua vida, aconteceu ao mesmo tempo num período de rejeição a Saul. Você sabe que Saul foi o primeiro rei de Israel. Foi Samuel que ungiu Saul, estabelecendo o tal período monárquico teocrático, uma teocracia monárquica ou monarquia teocrática, na qual Deus continuava sendo Senhor, mas aí a estrutura do governo civil e econômico nas mãos de uma monarquia, de uma dinastia monárquica, no caso começando com o rei Saul. E a Bíblia diz o seguinte: então Samuel lhe disse para Saul: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. Ao mesmo tempo em que Saul, depois de tantos pecados, de tantos equívocos, eu não vou tratar aqui deles agora porque não é sobre Saul. No entanto, depois de tantos equívocos, Deus usa o profeta Samuel para dizer para ele que Deus havia rasgado, ou seja, tirado o seu reino e dado a um melhor do que ele. Aqui é um texto interessante, E tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. Aqui é uma referência à pessoa de Davi. Esse melhor do que tu, o profeta estava se referindo, sem saber ainda, é claro, depois que foi revelado, a um jovem de 16 anos que estava cuidando de ovelhas do seu pai, de Jessé, e que Deus já havia escolhido um jovem franzino, de aspecto gentil, ruivo, de boa aparência, mas ainda um adolescente que tinha muito ainda o que fazer e que aprender. No entanto, no olhar de Deus, na perspectiva de Deus, Davi era melhor do que o grande Saul. O Saul, aquele belo, bonito, formoso, que do ombro para cima sobressaía aos demais, cuja família era alentada em força. A família de Quis, alentada em força, é uma família poderosa, uma família rica da tribo de Benjamim. E esse que satisfez a aparência do povo acabou de alguma forma sendo substituído por um menino franzino que depois de um tempo, pós-unção, assumiu o trono, mostrando que Deus poderia fazer algo melhor e maior através da vida de Davi e havia rejeitado Saul. Veja que a escolha de Saul foi calcada, baseada em dois elementos que não se deve utilizar na hora de escolher algo para fazer a obra de Deus. Primeiro, a boa aparência. Saul foi escolhido pela aparência. O povo se reportou a Samuel, pedindo-lhe o estabelecimento de um rei, como as demais nações. Veja que um motivo não digno, o motivo que levou o povo a pedir a Samuel uma escolha de um rei foi por conta da negação dos filhos de Samuel, porque os filhos de Samuel não andaram no mesmo caminho. Samuel já estava de idade avançada e o povo desejou de ser semelhante às demais nações. As nações que deveriam ser dizimadas. Esse desejo de ser semelhante às demais nações fizeram com que o povo fosse a Samuel pedindo-lhe um rei. E aí então, esse rei, conforme as demais nações, deveria ser um rei de boa aparência, semelhante às demais nações. De sorte que Deus escolheu um homem, no caso Saul, que satisfazia exatamente as características estabelecidas pelo povo. O povo queria alguém de boa aparência, como as demais nações, forte, que poderia livrar o povo dos seus inimigos, e Deus então, satisfazendo as exigências desse povo, escolheu um que fora Saul. Se Davi foi um homem segundo o coração de Deus, ou conforme o coração de Deus, Saul foi um homem segundo o coração dos homens, ou conforme os padrões humanos. E aí você vai aprender que os padrões humanos, quando equiparados com os padrões divinos, sempre perderão. É melhor escolher o padrão divino. Enquanto os homens queriam uma pessoa de boa aparência, Deus disse que o melhor seria Davi, uma pessoa de aspecto gentil, um adolescente ainda, ruivo, mas que Deus iria soprar em seus narizes, na sua vida, o Espírito Santo. Ele seria de fato uma pessoa cheia do Espírito e faria a diferença, porque Deus não vê como vê o homem, Deus vê o coração. E Davi possuía um coração que se inclinava para as coisas de Deus, e quando errava, reconhecia o erro,
pedia perdão e buscava melhorar e buscava aprimorar-se. Tanto que ele mesmo orou assim, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, e não me lances fora da tua presença, e torne a dar-me alegria da tua salvação. É um negócio fabuloso. Davi, uma pessoa de fato diferenciada. Então Saul, de alguma forma, satisfez as exigências do povo. No que diz respeito à parte de Deus, Deus deu tudo a Saul. Deus ungiu com o Espírito Santo, honrou o seu ofício, deu autoridade. O que competia a Deus, Deus fez em Saul. Porém, Saul não correspondeu, não foi correspondente à unção que Deus havia dispensado à sua vida, e Saul agiu de modo leviano, de modo negligente com a unção do Senhor, de sorte que lá pelas tantas, depois de muitas repreensões, a Bíblia diz que Deus rasgou, Deus partiu, tirou o reino de Saul e deu a outro que era melhor do que ele. A escolha de Davi, por outro lado, ela é desprezada pelos homens. Davi foi desprezado pelos homens, mas segundo o coração de Deus. Davi satisfazia os preceitos ou as qualidades que Deus exige para exercer uma boa liderança, ou um bom reinado, ou uma boa obra. E a marca maior dessa questão de qualidade é reconhecer quem Deus é e quem nós somos. Saul, o tempo todo na sua vida, pensava que era o cara, pensava que podia tudo, pensava que o reino de Israel era dele, mas ele se esqueceu que quem é de fato o rei de Israel é o Senhor dos senhores, o rei dos reis. Ele deveria, assim, de fato, reconhecer que Deus é o Senhor de tudo e não agir como se fosse o reino seu e fazer o que bem entendia, ou o que bem queria, ao ponto de ter a audácia, a arrogância de sacrificar no lugar, inclusive, do próprio profeta Samuel. Aqui avançando, veja que enquanto que a Bíblia ela demonstra essa ascensão de Davi, ela também descreve o declínio de Saul. Você encontra na leitura bíblica de 1 Samuel, capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 em diante, basicamente, é que há um declínio de Saul em função de N comportamentos equivocados, ao ponto de ser possuído por um espírito imundo, e Davi, um jovem franzino que vai crescendo, ascendendo até ser cheio do Espírito Santo, e cuja fama avançar, e as pessoas no palácio, inclusive, dizer que Davi matou 10 milhares, enquanto Saul matou milhares. Aí você percebe a distinção, um em declínio e outro em ascensão. O declínio de Saul, com base na sua própria arrogância, em querer estabelecer, inclusive, o que era melhor para Deus, demandou, por exemplo, dizimar os amalequitas, bem como seus animais, um parecer de Deus, só que ele se achou melhor do que Deus. Não, eu aqui resolvi decidir preservar animais melhores, preservar a vida do rei, é como se ele fosse a referência capaz de dizer para Deus o que pode, o que não pode, o que é melhor, o que é pior. Veja o tamanho da arrogância. E assim, a arrogância nos faz pensar aquilo que não somos e ignoramos aquilo que de fato as pessoas são. Deus é Senhor, não é servo. Ele é digno de honra, glória e adoração, e ponto final. Porque Deus prefere, inclusive, a obediência do que o sacrifício. Ele quer que a nossa alma se incline diante dele, porque a sua glória não dá a ninguém. Em função da arrogância, foi rejeitado, acabou entrando no caminho do afastamento e da apostasia. Veja que inclusive ele até consultou feiticeira de Endor. Tamanha foi a apostasia de Saul, que acabou inclusive se suicidando na guerra, na batalha. Veja que foi um poço sem fundo. Um poço sem fundo. Se a pessoa está servindo a Deus e começa a entrar para o caminho da arrogância, da desobediência, do afastamento, se a pessoa não botar o pé no freio, ela vai somente se afundando, porque um abismo chama outro abismo. É importante, é fundamental botar o pé no freio, repensar a caminhada, retroceder e recomeçar uma vida na presença de Deus. Saul, pela arrogância, foi rejeitado. Ao ser rejeitado, foi se desviando. Ao se desviar, acabou sendo possuído por um espírito imundo. E ao final de tudo, derrotado e envergonhado. Não suportou a vergonha, decidiu na batalha se matar.
suicidou-se de modo vexatório, vergonhoso, humilhante. Veja, uma pessoa que foi ungida por Deus, recebeu o Espírito Santo, foi colocado em posição de honra, reinando em Israel. O primeiro rei de Israel reinou 40 anos, no entanto, o final foi um final triste, de dor, de perda, de humilhação, de opróbrio e de vergonha profunda. Em contrapartida, no mesmo tempo que o texto bíblico conta a bancarrota de Saul, também conta a ascensão, o crescimento, a promoção de Davi. Veja, um jovem humilde que pastoreava as ovelhas do seu pai, escolhido por Deus e, segundo o próprio conselho de Deus, um melhor do que Saul, foi ungido por Deus aos 16 anos mais ou menos. Nessa unção, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou de Davi, portanto estabelecendo uma distinção. E aqui é um contraponto, enquanto o espírito imundo se apossava de Saul, o Espírito de Deus se apoderava de Davi, para mostrar de fato o contraste entre um e outro. Enquanto Saul morreu de modo vergonhoso, suicidando-se, perdendo a batalha, Davi morreu de modo vitorioso, tanto que a Bíblia diz com todas as palavras, e morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glórias, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Além de viver de modo honrado, ainda deixou um sucessor que também fez a diferença no seu tempo. O caso aqui, Salomão. Vamos aqui avançar. Eu coloquei aqui bem rapidamente, até para não ser muito longo para nós, um contraste entre Saul e Davi. Um contraste marcado pelas semelhanças e também pelas diferenças. Por exemplo, aqui, em relação às semelhanças, Saul e Davi. Saul, rei de Israel. Davi também, rei de Israel. Saul, ungido por Samuel. Davi também, ungido por Samuel. Saul, nome forte, quer dizer, pedido a Deus. Davi também nome forte, amado de Deus. Saul reinou 40 anos. Davi também reinou 40 anos. Saul reinou sobre as 12 tribos de Israel. Davi também reinou sobre as 12 tribos de Israel, ou seja, o reino unido. Saul foi apoderado pelo Espírito Santo. Davi também foi apoderado pelo Espírito Santo. Veja aqui, o que Deus deu a Davi, também deu a Saul. O problema não estava no que Deus dispensava, mas sim na maneira como ambos agiram. Saul não soube respeitar e honrar o que Deus investiu nele. Davi, de fato, aproveitou. Veja que a nossa história, uma boa liderança, ela perpassa as nossas decisões. A questão não está no que Deus faz ou fez, mas sim no que você faz com o que Deus fez em você. É forte, Agora, aqui em relação aqui às diferenças. Saul tinha um hábito de pastorear jumentos e Davi pastoreava ovelhas. Saul escolhido pelos homens, segundo o coração dos homens, porque estava com uma boa aparência. Já Davi, segundo o coração de Deus, Deus o escolheu e mostrou para o povo como deveria ser a maneira da escolha. Saul, uma pessoa de boa aparência. Davi, de aspecto gentil. Saul agia por circunstâncias e Davi agia por princípios. Veja que Saul, no contexto inclusive lá que ele sacrifica, não consegue esperar Samuel, e em função da batalha com os filisteus, ele se antecipa e sacrifica. Ele diz ali que ele viu que o povo estava indo embora e por conta das circunstâncias sacrificou. Nós não devemos agir por circunstâncias, devemos agir por princípios. E Davi mostra isso. Mesmo em adversidade, ele preferia servir a Deus e fazer a vontade de Deus. É claro aqui, sem querer divinizar Davi, mas aqui destacar que a sua vida inteira, somada na balança da justiça, Davi sempre se inclinava para a vontade de Deus. Saul é irresponsável. Inclusive, no contexto de Golias, não quis lutar com Golias. Deu as suas vestes, as suas armaduras para Davi. Caberia sim Saul enfrentar Golias e não fugir. Saul fugia das suas responsabilidades. E Davi, ao contrário, enfrentou tudo
no exercício de suas funções. Até quando passou o problema em relação ao seu pecado e a decorrência disso com Absalão e tudo mais, Davi tinha o coração já sabendo que estava sendo provado por Deus por conta da sua prática, mas foi resiliente em servir a Deus e se manter na presença do Altíssimo. Saul não sabia seus limites, ao ponto de sacrificar no lugar de sacerdote. Já Davi sabia de fato os seus limites, até que não exigiu a Saul a filha do rei, porque pós-vitória com Golias era uma das promessas, né? Um dos prêmios para tal vitória, mas mesmo assim Davi não fez uma exigência, sabia de fato transitar no seu tempo e no seu momento. Saul sentia remorso ao errar, não mudava o comportamento. Já Davi se arrependia quando errava, reconhecia o erro e buscava reorientar a sua caminhada. Essa é uma pequena distinção entre Davi e Saul, né? Veja aqui, Saul não cumpria a sua palavra. Quantas vezes disse a Davi que não mataria, mas logo após tentava matá-lo. Saul passou a sofrer de uma esquizofrenia muito grande e um sentimento persecutório descomunal, que Davi se tornou para ele, na verdade, um grande inimigo que deveria ser eliminado. Já Davi cumpria a sua palavra. Veja o pacto que ele fizera com Jonatas, que iria honrar a casa de Saul. Ele fez isso ao chamar de Lodebar a Mefibosete e fazê-lo sentar à mesa do rei. Ninguém poderia até exigir de Davi tal cumprimento ou tal atitude, mas ele, porque era uma pessoa que cumpria a sua palavra, mandou chamar Mefibosete para sentar-se à mesa do rei. Já Saul disse uma coisa e fazia outra. Saul não respeitava a liderança. Veja, o próprio Samuel até ficou amedrontado, com medo de ser morto por Saul. Quando Deus mandou Samuel ir ungir Davi na casa de Jessé, Samuel ponderou: olha, se Saul souber disso, mandará me matar. Veja a gravidade, né, o distúrbio, né, o desvario de Saul, ao ponto de cogitar a possibilidade de matar o próprio profeta Samuel. Isso aqui é verdade, porque você vê quando Davi foge para Nob e se instala numa comunidade de sacerdotes, a Bíblia diz que Saul ficou sabendo por Doeg e mandou matar 85 sacerdotes. O camarada ficou realmente translocado, né? É terrível quando a pessoa se afasta de Deus. Entra num ambiente tão perigoso de afastamento, de apostasia, que faz loucuras. Davi matou os sacerdotes. O próprio Samuel, receoso de morrer nas mãos de Saul. Já Davi respeitava a autoridade, não quis de modo algum tocar, inclusive na orla, na vida de Saul, mesmo sabendo que Saul era o seu inimigo, mas carregava em si a unção do Senhor. Enquanto Saul matou os sacerdotes e cogitava a possibilidade, inclusive, de matar o próprio Samuel, já Davi sequer teve a coragem de tocar no ungido do Senhor, ungido este que já havia perdido o reino, já havia sido rejeitado, afastado de Deus, mas carregava a unção do Senhor. E o próprio Davi disse que Deus iria julgar a sua causa, mas ele com suas próprias mãos jamais faria algum mal a Saul. Saul não sabia tocar harpa, mas Davi era um adorador por excelência. Falar de Davi, não se pode fugir dessa marca do Davi adorador, do Davi que louva, o Davi salmista, o Davi do cântico, o Davi da harpa, o Davi das trombetas, o Davi do culto levítico, o Davi que se alegrava em trazer a arca para Jerusalém, o Davi cultico, o Davi adorador, né? O Davi que dizia: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Isso, Davi capaz de abrir os seus tesouros para oferecer uma oferta bilionária para Deus, numa atitude extrema de adoração, de louvor. Isso aqui, Davi não era sacerdote, mas Davi se confunde com a função sacerdotal em função do seu envolvimento com o culto. Davi se preocupou em trazer a arca para Jerusalém, se preocupou
em estabelecer uma ordem cultica, né, estabelecer as ordens do culto levítico. Davi desejou construir um templo para Deus, mesmo que não fizera, porque a Bíblia diz que as suas mãos sujas de sangue, mas Davi deixou uma grande oferta, já tudo encaminhado para que Salomão pudesse fazer essa obra, porque Davi queria, de fato, estar na presença de Deus. Davi, de fato, é uma pessoa que consultava a Deus, enquanto Saul resolveu consultar a pitonisa de Endor, Davi consultava a Deus. Essa é a grande diferença. Saul não era respondido por mais ninguém, nem por Urim, Tumim, nem pelos profetas, nem pelos sonhos, tal. Deus se silenciou para Saul ao ponto de perturbá-lo, e ele decidiu consultar uma pitonisa de Endor, um culto necromântico horrível, né? Uma necromancia que era condenada na antiguidade, porque o próprio Saul havia perseguido as tais feiticeiras. No entanto, em função do silêncio de Deus, ele vai buscar consultar a feiticeira que o enganou. Ali não foi Samuel. Depois, com mais calma, no outro momento, eu vou mostrar aqui 9 razões pelas quais o espírito que falou com Saul não foi o espírito de Samuel. Essa aqui é uma outra história para um outro momento. E no entanto, ali, enquanto Saul foi buscar a feiticeira, Davi consultava a Deus, e Deus falava com Davi até em pequenos detalhes, até na boboreira, quando passava e as folhas mexiam, poderiam ir que Deus estaria com ele e queria dar a vitória, né? Davi sabia de fato construir instrumentos e ser um adorador por excelência, e o seu tocar da harpa, inclusive, expulsava, expelia os demônios que perturbavam a vida de Saul. Uma coisa interessante, Davi foi para o palácio para tocar harpa, para poder acalmar as perturbações emocionais que Saul carregava no coração, mediante o dedilhar, né, das mãos ungidas de Davi, para a glória de Deus. Saul não sabia esperar, ao ponto de, inclusive, atropelar autoridades e ignorar Samuel, né? Não queria honrar, inclusive, ninguém, tinha inveja de Davi. Já Davi sabia esperar, esperou pelo menos 20 anos para ser de fato rei em todo Israel. Ele foi ungido em torno dos 16 anos, assumiu uma parte somente em Judá aos 30, mas aos 37 assumiu as 12 tribos de Israel. Portanto, esperou 20 anos para se cumprir uma promessa feita lá na casa de Jessé, quando ele foi ungido por Samuel. Portanto, entre a unção e a promessa, 20 anos de densas provações, caminhos escusos, difíceis, mas ao final foi coroado para a glória de Deus. Davi sabia honrar ao ponto de chamar Mefibosete para comer à sua mesa. Já Saul, movido pela inveja. Enquanto Davi levava uma harpa, Saul carregava uma lança para matar. Essa é a grande diferença entre um e outro. Vamos lá, aqui avançando. Saul, veja, jogou fora as vestes reais para consultar a feiticeira, e Davi recebeu as vestes reais do próprio filho dele, no caso o filho de Saul, Jonatas, né? Saul foi rejeitado por Deus, perdeu o reino, mas Davi foi honrado por Deus, porque Deus manteve sua lâmpada acesa. Saul suicidou-se em batalha, e Davi descansou-se com seus pais, né? Descansou com seus pais, morreu de boa velhice, cheio de dias, de glória, de honra, ainda por cima deixou um sucessor. Saul, um exemplo mau exemplo. O que não fazer é só olhar para Saul, deixou um péssimo legado. Já Davi, um bom exemplo. O que fazer? Olhar para Davi, andar nos caminhos do seu pai Davi, que significa servir a Deus com alegria e adorá-lo na beleza da sua santidade. Que bênção, que bênção. Aqui, Davi é ungido sobre rei, rei sobre Israel. Davi ungido sobre rei sobre Israel, no ano de 1024 a.C. É uma expectativa em relação à data aceita para a sua coroação, levando em consideração que ele assumiu após a morte de Saul, isso mais ou menos no ano de 1010 antes de Cristo, sabendo aqui que Saul governou 40 anos, Davi também.
aos 16 anos. Esperou cerca de 15 anos para começar a reinar e 20 sobre todo Israel. Veja aqui o texto bíblico de 2 Samuel 5, 4 e 5. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel, totalizando aqui um reinado de 40 anos, foi o tempo que Davi reinou. Aí que interessante, né? Não podemos de forma alguma buscar uma antecipação do tempo determinado por Deus, é preciso aprender a esperar. Davi foi ungido aos 16, 17. Olha, Davi ungido, rei de Israel, vai ocupar o trono. Ao invés de ocupar o trono, começou, na verdade, uma gama enorme de perseguições. A gente vai ver aqui um pouco aqui sobre a trajetória de Davi, o tempo de indeterminado, de interrogações, de perguntas, o tempo de caverna de adulão, o tempo de viver com pessoas de baixa estirpe, o tempo de viver fugitivo, o tempo de viver em Ziclag, uma terra do inimigo dos filisteus. E essa situação toda, uma pessoa que era ungida por Deus, que não fez nada para merecer ser perseguido por Saul. Entre a unção e o trono, uma situação enorme de problema, de luta que Davi teve que aprender a esperar. Tem gente que é chamada, que é ungida, que é escolhida, mas não sabe esperar o tempo de Deus e por conta disso troca os pés pelas mãos e acabam perdendo a unção e não ocupando o trono. Aprenda a esperar. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor, se inclinou para mim, tirou os meus pés do charco de lodo, do lago terrível, e o colocou sobre a rocha. Quando estiver sobre um lago terrível, charco de lodo, o que fazer? É orar, clamar e esperar a ação de Deus, porque Deus vai te ouvir, vai te abençoar, vai mudar a sua história, te tirar do lamaçal, tirar desse lago terrível e firmar os teus pés numa rocha. Enquanto espera, clame. Enquanto clame, espera, porque Deus vai intervir e a sua intervenção se traduzirá em vitória, em honra para a tua vida, em nome de Jesus. Davi esperou quase 20 anos para começar a reinar sobre todo Israel. E nesse tempo, fiel a Deus, e ainda por cima respeitou o seu inimigo Saul, não querendo, mesmo podendo, matar e ceifar a vida de Saul. Vamos lá. O preparo de Davi. Vamos lá, rapidinho aqui, né? Primeiro aqui, né? Enquanto jovem, ainda antes de assumir o trono, Davi protegia as ovelhas do seu pai. A Bíblia diz que Davi matou urso e leão. Enfrentava ursos e leões para salvaguardar a ovelha. É tão forte essa ação de Davi enquanto pastor protetor, que ele até se espelha na tarefa do pastor para retratar a forma como Deus agia em relação a ele. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele compara a ação de Deus com a ação do pastor que protege a ovelha, porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O salteador, o ladrão, só vem para roubar, age como um lobo, né? E Davi já se manifesta como um jovem destemido, determinado, capaz de enfrentar problemas maiores do que ele. Haja visto enfrentar um urso e um leão, não é brincadeira, mas em nome do Senhor ele enfrentava. E até usou isso como experiência, quando enfrentou Golias. Assim como matei o urso e matei o leão, também vou destruir esse incircunciso que zomba do Senhor dos Exércitos. É forte, né? Foi ungido rei. Aí torna-se músico de Saul. Vai sobressaindo no contexto palaciano enquanto músico por excelência, cujo dedilhar envolvia o ambiente pela presença de Deus. Matou Golias, enfrentou Golias enquanto todo o exército de Israel estava amedrontado por esse grande guerreiro chamado Golias, uma pessoa gigantesca, com quase 3 metros de altura, com uma armadura de quase 70 quilos, acostumado com guerra, com luta, e que ameaçava o povo de Israel. E Davi, ao ouvir aquilo, se revolta e diz que vai enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos. E como afunda, derrubou o gigante. Não precisou usar a armadura de Saul, usou a capacidade que Deus havia concedido a Davi e com ela
com a habilidade que ele possuía, foi suficiente, porque foi potencializada por Deus para vencer o gigante Golias. Aí começa depois disso, né, uma exaltação de Davi e uma expansão da sua fama ao ponto de perturbar o coração de Saul, porque as mulheres começaram a cantar: Davi matou 10 milhares e Saul milhares. Essa fama toda, o respeito que Davi estava conseguindo entre os generais de Saul, né, o exército já reconhecia a habilidade, a destreza de Davi. Então Saul percebeu que ele seria o próximo rei e tentou de modo repetido matar Davi, lançando sobre ele a lança e também colocando em situação contrária ou difícil para poder morrer. Foi o caso para dar a filha de Saul para Davi. O rei pediu 100 prepúcios de filisteus, pensando que os filisteus matariam Davi na batalha. E para a surpresa de Saul, Davi, ao invés de trazer 100, trouxe 200 prepúcios dos filisteus e deu para o rei, ali no caso, para poder casar com Milca, e acabou sendo de uma forma ludibriado, e uma situação de extrema ação. Não vou entrar aqui por conta do horário, já estamos quase aqui 1 hora de vídeo, né? Aí fugiu de Saul de modo recorrente. Quando de fato Saul tentou matar publicamente Davi e colocou um exército poderoso para poder seguir, 3.000 homens de Saul perseguia Davi de modo recorrente. Davi fugiu para a casa de Samuel, depois foi para Nob, quando aconteceu a mortandade dos sacerdotes, porque o Doeg informou Saul que Davi por ali passava em Nob, mandou matar quase 100 sacerdotes. Ele foge para a caverna de Adulão. Aí quando começa já a aglutinar e arrumar o seu exército de 400 para 600 homens assim de fato, desgostosos, homens sem muita respeitabilidade do ponto de vista social, mas que foram guerreiros de Davi. Davi aprendeu a lidar, a liderar esse tipo de pessoa, de gente, e mostrar as suas habilidades mais à frente. Eles se tornaram os guerreiros de Davi. Davi, depois dessa fase de peregrinação, de N vezes sendo acossado por Saul, vai morar e habitar na região dos filisteus. Aquis, rei de Gate, que é uma cidade filisteia, dá abrigo a Davi, e Davi faz aliança com ele e de uma forma está ali debaixo da autoridade do filisteu. Davi foi um tempo muito... Imagina um tempo de Davi difícil, né? Filisteus, um dos principais inimigos de Israel, de Judá. Davi sendo abrigado no guarda-chuva de uma cidade filisteia, debaixo da tutela de Aquis. Davi, uma habilidade fora do comum para não chamar atenção, de que de fato estava ali se escondendo de Saul e de alguma forma não estava debaixo da autoridade de Aquis. No entanto, de uma forma muito hábil, muito prudente, não buscando alcançar a confiança de Aquis. Aí tem uma questão interessante, que Davi invade algumas aldeias filisteias e mata filisteus e pega os seus bens, seus despojos, mas tentando mostrar para Aquis que não estava atacando filisteus, mas sim o povo judeu. Enfim, uma habilidade que Davi desenvolveu naquele momento ali de adversidade. Davi, um homem que estava buscando sobreviver em meio à adversidade da vida. Vale aqui ressaltar o tempo de formação histórica que não se aplica à nossa vida nos dias de hoje. É um tempo, um laço temporal entre nós e Davi, e tanto que quando chega o ápice da batalha dos filisteus contra os israelitas, que batalha essa inclusive que Saul acaba morrendo com seus filhos, Davi vai com seus homens para a batalha, mas os príncipes dos filisteus, com medo de uma traição de Davi, o aconselha a não participar, e portanto Davi volta para casa, volta para Siclag, uma cidade, uma região que Aquis havia dado para Davi em função da maneira como Davi estava tratando esse rei. E em Siclag, ao chegar lá, ele se depara com um cenário de extrema dor. Veja aqui, filisteus brigando com israelitas, um ápice da batalha para acontecer. O exército dos filisteus acampados, reunidos para atacar o exército de Israel em Gilboa.
E nesse contexto, Davi vai com os seus para poder também lutar. Que dilema, que luta, que situação terrível. Como assim Davi lutar para enfrentar o povo? Deus dá a solução, porque os filisteus não aceitam o apoio de Davi. Aí Davi volta para Ziclag. Ao voltar, se depara com um cenário de destruição, porque os amalequitas invadiram Ziclag, e levaram cativas as mulheres de Davi, as mulheres que estavam lá acampadas, bem como as crianças, meninos e meninas e animais. E aí então começou uma fase de buscar, de trazer de volta o que o inimigo havia levado. Então entramos aqui agora no cenário de Ziclag, que é a pauta dessa aula aqui agora, bem rapidamente. Vou usar aqui no máximo 10 minutos para encerrar a minha participação. Ziclag, um retrato de Davi. Por quê? Ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul não perca a esperança de mim, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então Davi, na verdade, vai para a terra dos filisteus, buscando fugir de Saul, se esconder de Saul. Ele se esconde na terra do inimigo. Fugindo de Saul, seu inimigo, ele se esconde na terra do outro inimigo. Que situação complicada. Imagina aqui Davi, sendo ungido rei de Israel, uma pessoa fiel, não quis matar Saul e agora se escondendo na terra dos filisteus, e lá passando uma fase de extrema adversidade e de prudência, para que não fosse inclusive atacado pelo próprio rei Aquis. Veja, em Ziclag, um retrato de Davi, porque foi um tempo de incertezas. Ungido rei, mas não reinava, pelo contrário, morando, residindo em Ziclag. De repente você está aí me ouvindo, tem promessas de Deus, Deus te chamou, falou contigo, você está aguardando o Senhor, mas no entanto o seu lugar é Ziclag, é lugar indesejado, lugar inimaginável, lugar provisório, lugar de indeterminação, o lugar em que você não projetou, não idealizou, está aí pelas circunstâncias da vida, mas Deus vai te tirar de Ziclag. Ziclag vai ser um lugar de passagem e não de permanência. Deus te levará para Jerusalém. Você vai reinar em Hebrom e depois vai reinar sobre todo Israel. Ou seja, Deus mudará a sua vida. Em Ziclag, um tempo estranho. Aquis, rei de Gate, deu abrigo a Davi e Davi ficou lá quase 1 ano e meio. A Bíblia diz 1 ano e 4 meses que Davi ficou em Ziclag, estando debaixo da autoridade de Aquis, rei de Gate, uma cidade filisteia. Um tempo de silêncio, não lutando do lado certo. Davi, no caso em Ziclag, não falava tudo o que pensava, não fazia tudo o que queria, estava sendo vigiado, observado pelo rei Aquis, e é claro, e Davi conseguiu a confiança desse rei. Ou seja, é aquele tempo que você fica pisando em ovos. É o tempo que você anda o tempo todo armado, vigiando, porque você não sabe o que fazer. Veja que tal situação, de alguma forma, aprimorou a habilidade de Davi para reinar, saber andar em ambiente hostil, em ambiente contrário e salvaguardar a sua vida, ainda por cima ser produtivo. Um bom líder aprende a viver também em ambientes hostis, ambientes adversos, e nessa ambiência desenvolve a habilidade que ele sequer sabia que era capaz de fazer. Ziclag, um tempo de choro. Quando Davi volta com os seus 600 para Ziclag e se depara com uma cidade já dilacerada, invadida, arruinada, com fogo sendo lançado, mulheres sendo levadas cativas, há uma perplexidade, um desespero e um choro intenso. Ali de fato Davi teve que recobrar sua força e buscar em Deus. Um tempo de choro, defender o pouco que restou. O que Davi possuía naquele momento era Ziclag. O Davi ungido, o Davi que matou Golias, o Davi que matou 10 milhares, agora fugindo na terra do adversário, do inimigo, num tempo de incertezas, um tempo estranho, de silêncio e de choro. E mesmo assim tinha que lutar para salvaguardar o pouco que restava, no caso aqui, Ziclag.
Veja aqui as ações de Davi. Em Ziclag, atearam fogo, levaram as mulheres e as crianças. Os que voltaram da batalha que aconteceria com os filisteus e israelitas, que Davi não lutou, voltaram e choraram. Davi se angustiou severamente, porque a perplexidade era tônica. O povo ainda queria apedrejá-lo. Todos desgostosos. Que cena complicada, que ambiente claudicante e contrário. Mesmo assim, Davi não retrocede. O que Davi faz nesse ambiente adverso? Mas Davi, primeiro, esforçou-se no Senhor, levantou a cabeça. É assim, meu amigo, minha amiga, não se entregue, não desista, levante a cabeça, levante a cabeça. Davi se esforçou no Senhor, esforçou-se no Senhor. Que o Senhor seja a tua força, que o Senhor seja a tua luz, que o Senhor seja a tua renovação, a tua restauração e o teu revigoramento. Davi se recobrou, né? Ou se esforçou no Senhor. E mais, Davi consultou o Senhor. Devo eu ir atrás dos amalequitas? Davi, portanto, esforçou-se, consultou a Deus. Em momento de adversidade, não cesse de consultar, de orar, de interceder, de buscar a presença do Senhor. Davi partiu Davi para recuperar o que perdera. Davi partiu, ou seja, agiu, tomou iniciativa. Perdeu, meu amigo? Vá atrás, levante, não seja engolido pelo medo das pedradas, com a fraqueza emocional, com a luta estabelecida. Levanta a cabeça e parta para cima. Consulte a Deus, recobre a força, mas parta, porque Deus vai contigo. E Davi, ao ir, feriu-os Davi desde do crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e somente alguns jovens escaparam. Davi foi atrás dos amalequitas. Ao ir atrás, foi informado aonde estava. Ao ser informado pelo egípcio, Davi persegue, e desde a manhã cedo até o entardecer, Davi abate o adversário, recupera as mulheres, recupera as crianças, recupera os gados, ainda pega os gados dos amalequitas e traz para Ziclag. E interessante que nessa trajetória dos 600, 200 ficaram, estavam cansados, já fadigados, né? Ficaram e foram embora aí, no caso, 400. Ao voltar aos 400, todos os 600 foram abençoados. Um bom líder sabe entender os limites de cada um e sabe recompensar à medida do possível. Honrou, portanto, os que ficaram, tal também será a parte dos que ficaram. Da mesma parte dos que foram e ficaram, receberam os mesmos despojos, porque Davi soube honrar quem ficou. Aqui ficou até, na verdade, uma lição, né? Ao ir para a guerra, não levar todo mundo, ficar alguém para salvaguardar e proteger. Quando os 600 foram lutar na batalha dos filisteus contra os israelitas, a cidade ficou desprotegida. Ao ficar desprotegida, o amalequita entrou. Não deixe a sua casa desprotegida. Vá, mas vá com prudência. E aqui, para fechar essa reflexão, e morreu Davi numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glórias. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Davi enfrentou lutas, problemas e adversidade. Foi resiliente, corajoso e sabia reconhecer os seus equívocos. E o tempo todo, o que marca na sua vida foi a sua decisão de querer servir a Deus e estar em sua presença. Não importava ter riquezas, famas ou glórias. O importante era estar na presença de Deus e ter em si a presença do Espírito Santo mediante a construção de um coração novo. Torne a dar-me a alegria da salvação e crie em mim, ó Deus, um coração puro. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Essa foi a oração de Davi na sua vida inteira. Que você possa aprender com Davi e, ao aprender com ele, decidir lutar em meio às adversidades da vida, mas enquanto luta, também aprenda a levantar altar e adorar aquele que vive e reina para sempre, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Seja abençoado. E não se esqueça de acessar o canal,
do Crente Docente e o perfil no Instagram, Crente Docente, e se inscrever e participar e avançar. Deus te abençoe, fortíssimo, e que você seja uma bênção nas mãos do Senhor, para a glória do nome de Jesus. Um forte abraço, fique com Deus e até breve. Aproveita aí para curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para a glória de Deus. Um forte abraço, até a próxima, em nome de Jesus. Amém.